Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Chegamos ao ano de 2020. Feliz ano novo para você que nos acompanha no nosso canal, né? Que seja um ano muito abençoado mesmo. E como nós temos comentado algumas vezes com algumas pessoas e até colocamos em algumas redes sociais, mas conversamos bastante aqui em casa, de nada adianta você desejar para alguém um feliz ano novo, porque o ano é a mesma coisa, gente. Mudou ali de 31 de dezembro para 1º de janeiro, continua tudo igual, né? Não muda nada. O que tem que mudar é você. Você tem que ser uma pessoa nova, você tem que ser um homem novo, uma mulher nova, repletos, cheios do Espírito Santo, para que as coisas sejam diferentes. Senão vai continuar sendo sempre tudo muito igual. Não adianta mudar o ano, entra 2020, 2021 e assim por diante, e as coisas continuam sempre iguais. O que nós precisamos é mudar o nosso interior. É realmente transformar, deixar que o Espírito Santo transforme o nosso coração de pedra num coração de carne, num coração que sabe amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Assim nós teremos anos novos, porque como o próprio Cristo disse no Evangelho, não é possível você colocar vinho novo em odres velhos, né? Então não adianta nada mudar o ano e a gente continuar sendo a mesma pessoa, chata, ranzinza, impaciente, e assim teria tantos e tantos outros adjetivos aqui para colocar. Então nós temos que mudar realmente o nosso comportamento, o nosso ser neste novo ano, para que realmente seja um ano novo, um ano de paz, um ano de muitas bênçãos, um ano de felicidade na medida em que é possível ser feliz aqui neste vale de lágrimas, não é mesmo? Porque, como nós sempre falamos, o nosso objetivo mesmo é o céu. Felicidade mesmo só teremos no céu. E como nós falamos agora sobre passagem de ano, né? A gente tem percebido nos últimos anos como que a tecnologia ela tem evoluído bastante, né? Muitas coisas, nós temos produtos diferentes na era da informática, enfim, muitas coisas diferentes. Inclusive, eu estava relembrando agora há pouco sobre aquele filme O De Volta para o Futuro, né? Que quando eles fazem o filme 2 que se passa no futuro é 2015, 5 anos atrás já, né? E em 2015 tinha carros voadores, tinha uma série de previsões que não aconteceram, mas que estão aí bem a caminho, já bem adiantado. Muitas coisas que nós temos hoje em dia, os nossos bisavós, os nossos tetravós, né? Não podiam nem sonhar, não podiam nem imaginar com essa coisa toda. E hoje nós queremos falar sobre a telefonia, que é realmente algo que evoluiu muito, né? Que a gente usa muito no nosso dia a dia e que, como tudo, se não for usado com temperança, né, Carol? Tudo tem que ter temperança. Se não for usado para o bem, se não for usado com sabedoria, acaba nos prejudicando mais do que nos ajudando. Quando eu era técnico em informática, e trabalhei um tempo como programador também, eu ouvi uma frase muito interessante, só que eu não me lembro agora de quem é essa frase, ou se é uma frase anônima também, né, que era muito comum ali no nosso meio, que o computador ele surgiu para solucionar todos os problemas que você não tinha antes do computador, né? Então às vezes as coisas surgem para facilitar a nossa vida, e facilitam realmente até certo ponto, mas também em algumas ocasiões acabam prejudicando. Por exemplo, quando nós falamos da telefonia, a gente sabe que houve uma época na história da humanidade, e não faz tanto tempo assim, né, em que seria praticamente impossível alguém imaginar que pudesse pegar um aparelho e falar nesse aparelho. Olha só a propaganda aí, ó, a propaganda passando na rua, vamos lá, comprem, não sei o que é, né? Todo mundo só quer saber de comprar. Olha aí mais uma propaganda. Essa aqui é assim mesmo, vocês já estão acostumados, né, com o barulho que nós temos aqui. Mas voltando ao que eu estava falando, não era possível nem imaginar
pegar um aparelho, falar e uma outra pessoa numa outra cidade, num outro lugar distante também com o aparelho te ouvir, né? E ela de lá falar e você ouvir o que ela estava falando. Isso é uma coisa muito revolucionária, né? Assim, até no bom sentido da palavra revolucionária, né? Porque existiam outras formas de se comunicar, os correios, né? Então as cartas, os telegramas, enfim, né? Como é que é o nome daquele outro aparelhinho, Carol, que eu batia assim, fazia pi, 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 pi. Não lembro como é que é o nome. Ah, esqueci agora, gente. Me desculpe, me perdoe. Mas era uma forma também o código Morse, né? Código Morse, então, de se comunicar. E aí, então, surgiu o telefone. O que acontece é que, embora hajam muitas controvérsias sobre a invenção do telefone, se realmente Alexander Graham Bell teve uma ideia original, né? Ou se antes dele já teve alguém que já tinha feito um aparelho semelhante, nós não queremos entrar nisso hoje. O fato é que no ano de 1877 já funcionava o telefone, 100 anos antes de eu nascer, 1877. E numa exposição em que Graham Bell estava tentando mostrar aquela invenção nova, aquele aparelho novo, para ver se alguém se interessava, né, os grandes investidores, etc, etc. Lá estava uma figura muito importante. Você sabe quem é, Carol, que estava lá naquela feira? Dom Pedro II, nosso imperador, estava lá. E Dom Pedro II sempre foi um cara assim muito à frente do seu tempo, né? E muito interessado pelas tecnologias, pelas coisas. Ele ficou fascinado, ele testou o telefone lá na feira, né? E em pouco tempo nós já tínhamos telefone aqui no Brasil. Então o Brasil foi um dos primeiros países a ter linhas telefônicas, centrais telefônicas. Quando a gente fala em linha telefônica, até hoje a gente usa esse termo, né, linha telefônica, é porque de fato os aparelhos eles eram aparelhos fixos. Os aparelhos eram como se fosse um móvel da sua casa, né? Como se fosse um rádio, uma TV, né? Futuramente foi inventado também, mas em que você tinha ela ali conectada através de fios, através de uma linha. E essa linha ia sair da sua casa, ia até o poste lá fora, e do poste lá fora ia até uma central telefônica para que pudesse ser feita a comunicação. Por isso é um telefone fixo. Ainda existem hoje, né, telefones fixos, as pessoas ainda adquirem, compram para suas casas, mas está ficando cada vez mais raro justamente por causa do advento da telefonia móvel, né? A telefonia que não precisa do fio, não precisa do cabo para se comunicar. Bem antigamente, eu acredito que você talvez não tenha pego essa época, quando você ia fazer uma ligação, então o seu aparelho fixo na sua casa, você tinha que ligar para a telefonista, né? A telefonista então foi uma das primeiras assim profissões, digamos assim, das mulheres, né? Professoras, enfermeiras, telefonistas. E você ligava para a telefonista e dizia: telefonista, me ligue com o fulano de tal. Então ela que fazia lá a ligação. Então um painel grande, né? Com vários plugs, né? Com várias conexões. E aí ela ligava uma linha na outra. Ela fazia essa ligação para você poder falar com a outra pessoa. No tempo da guerra, principalmente, isso foi muito útil, né? O trabalho das telefonistas, tentando fazer ali a comunicação, etc, etc. Foi na Segunda Guerra Mundial, então, que surge a internet, e a gente pode falar sobre isso num outro vídeo. O que acontece é que a Carol vai me ajudar um pouquinho agora, porque ela está tão caladinha, sem falar nada até agora. Você se empolga, né? Eu achei que... não, eu me empolgo mesmo, que professor de história... Achei que você ia falar direto. Tem que falar, né? Não dá, não tem jeito. Mas a Carol vai me ajudar a lembrar um pouquinho agora, porque a gente tem uma diferençazinha aqui de 6 anos apenas, né? Mas... Ele é mais velho. Mais velho, claro, né? Não tem dúvida quanto a isso. É só olhar, você já sabe, né? Mas enfim, quando eu era criança, e a Carol nem tinha nascido ainda,
telefone era uma coisa muito cara. Não bastava você comprar o aparelho, você tinha que comprar a linha telefônica. Você tinha um certificado lá de que aquela linha pertencia a você. Então você comprava a linha e as pessoas compravam e pagavam parcelado e não sei quantas vezes para ter o direito, né, de ter uma linha telefônica. Que era a linha, era uma coisa só no Brasil, né? A Brasil Telecom, depois cada estado tinha a sua, né? Tinha a Telepar, tinha a Telesc em Santa Catarina, Telerge aqui no Rio de Janeiro, né? Telesp em São Paulo, enfim, né? As pessoas compravam, adquiriam aquela linha. Nós sempre fomos muito pobres, muito pobres, e nós não tínhamos telefone em casa. O meu avô tinha telefone em casa. Inclusive quando eu tinha ali os 5, 6 anos, né? Novamente a Carol nem era nascida, tem fotografia segurando o telefone, assim, sorrindo, segurando o telefone. Minha irmã também tem, porque era uma coisa, nossa, ter um telefone, era uma coisa assim extraordinária, ter telefone em casa, que o meu avô tinha, né? O meu avô tinha um aparelho lá na sala, tinha um aparelho na cozinha, né? E inclusive esses aparelhos telefônicos, eles tinham um disco, né? Eles tinham um disco. Então você, quando ia ligar para alguém, você discava o número. Então basicamente você tirava o aparelho do gancho, aquele disco todo furadinho, embaixo de cada furinho tinha o número, né? Tinha um terminalzinho, um ponto final, então você colocava o dedo ali e girava até o final e soltava. Se você não fosse até o final, já dava erro na ligação, né? E aí você fazia aquele movimento várias e várias vezes, né? Até completar a ligação, você poder falar. Por isso, por causa desse disco dos aparelhos telefônicos, é que até hoje você vê disque pizza, disque isso, disque água, disque gás, disque não sei o que lá, embora nos nossos tempos ninguém mais disca nada, né? Com o tempo aquele aparelho de disco foi substituído por um aparelho de teclas. Você lembra desse de teclas, Carol? Umas teclas grandes assim, você apertava, quando começava a estragar já afundava aquelas teclas, né? Já dava um monte de problema, mas você apertava, então você teclava ali o número que você queria. Embora o aparelho de disco tenha sido substituído pelo de tecla, continua sendo disque pizza, disque água, disque isso, disque aquilo, não mudou para tecla, né? E hoje em dia a maioria dos aparelhos então são de touchscreen, onde você só toca, você não tecla e você não disca, você só toca na tela, e mesmo assim você não vê nenhuma propaganda de touch água, touch gás, touch isso, touch aquilo, né? Então só pra gente ter uma ideia de como essas coisas foram evoluindo. E quando eu era criança, a gente não tinha telefone em casa. Vocês tinham telefone, Carol? Tinha. Vocês tinham aparelho fixo? Meu Deus, vocês eram muito ricos, né? Não. Né? Não, isso quando eu já era mais velha, assim, eu me lembro de ter. Mas também era aquela coisa, assim, que era tudo muito caro, né? Muito difícil, era bem raro de usar. O que o pobre usava era o telefone público. E o telefone público, ele tinha um formato, uma proteção em volta dele, né? Para proteger do sol, da chuva, que parecia uma orelha, por isso nós chamávamos ele de o orelhão, né? E o orelhão naquela época era com ficha. Então você comprava nos mercadinhos, nas papelarias, você comprava lá umas fichas, semelhante àquelas fichas de sinuca, né? Que você joga snooker no bar, né? Então aquelas fichas para você poder fazer a ligação. Então você tirava o aparelho do gancho e colocava lá uma quantidade de fichas que você achava mais ou menos que era aquilo que você ia gastar na ligação. Caso não gastasse tudo, elas caíam no final e você podia recolher as fichas de volta para usar em outra ligação, né? Então nós lá em casa, que éramos muito pobres e que morávamos muito distante da casa dos meus avós, né? Cerca aí de 200 quilômetros, para que nós pudéssemos fazer uma ligação para eles, nós tínhamos que ir até o orelhão. E os orelhões eram raros, eram assim quilômetros de distância um do outro, você tinha que fazer uma jornada, a gente ia a pé
Ah, hoje nós vamos ligar para a avó, então tinha que fazer aquela caminhada para chegar até o orelhão para poder fazer a ligação, né? Só que para fazer uma ligação interurbana, né, porque meus avós moravam em outro estado, você ia gastar muita ficha, a gente não tinha dinheiro para isso, então a gente fazia as ligações a cobrar. Minha avó, meu avô já estavam acostumados lá que uma vez por mês, pelo menos, a minha mãe ia fazer uma ligação a cobrar, usava, né, o orelhão e não usava, no caso, as fichas, porque seria muito caro. Aliás, Carol, você sabe por que existe um termo, uma gíria, que se usa até hoje, e o pessoal diz assim, ah, agora caiu a ficha. Sabe por que é isso? Bom, você já deu aí um spoiler, né? Não é por causa do orelhão? Por causa do orelhão, né? Porque quando a ligação completava, é porque a ficha caiu no local correto, né? Então hoje quando você fica assim numa dúvida, uma coisa, não está entendendo, de repente você entende e você diz, caiu a ficha, né? Veio lá do tempo do orelhão. É bom a gente falar essas coisas porque tem muitos jovens que assistem os nossos vídeos e que não têm nem noção disso, porque quando nasceram os orelhões já eram com cartões, né? Aqueles cartões magnéticos. Você lembra que o pessoal colecionava os cartões quando surgiu? Vocês colecionavam, você e o Dado? Sim. Né? O Max também colecionava. Nossa, tinha uma coleção. O Max é meu irmão mais novo, né? Tinha uma coleção enorme desses cartões telefônicos, né? Enfim. Então toda essa evolução da telefonia até que começaram a aparecer os aparelhos móveis, os aparelhos que não precisavam de fio, né? Não precisava de linha, eram os aparelhos celulares. Né? Os primeiros aparelhos celulares que apareceram lá na minha casa eram enormes, né? O famoso tijolão, né? Que ele era móvel, mas não era tão móvel assim, porque nem dava para você sair com aquilo na rua, né? Porque afinal de contas era uma coisa muito grande. Então ele era móvel, mas você deixava ele em cima de um balcão lá. Não cabia, né? Dentro do bolso. Não dava, né? Não tinha condições. Hoje os aparelhos, apesar de que tiveram aí uma época que tiveram os aparelhos grandes, né? O pessoal apelidou eles de telha, né? Antigamente era o tijolão, agora é a telha, porque eram os aparelhos bem grandes. E parece que quanto maior a tela, mais as pessoas se interessam, porque é bom para jogar, e é bom para tirar fotos e fazer uma série de coisas. Mas a gente sabe que os aparelhos, eles são bem menores, são leves, são fáceis de carregar, você leva para tudo quanto é lugar. Você só tem que cuidar mesmo com a bateria, que acaba rápido, né? Você tem que se controlar aí para você não ficar sem bateria. E aí que chega um ponto que eu gostaria de falar sobre nessa mudança aí da tecnologia, que os aparelhos telefônicos que nós temos hoje, os aparelhos celulares, eles não servem mais apenas para falar e ouvir. Dá alguns exemplos para nós aí, para que dá para usar o celular, Carol? Dá para você mandar uma mensagem de texto, dá para você abrir sites na internet, você conecta a internet, você fala com outra pessoa, não só falando, mas também vendo ela, você faz chamadas de vídeo. Que mais? Tem os joguinhos. Jogo. Né? Também ela é uma máquina fotográfica. Calculadora, relógio, despertador. Aí já tem uma quantidade de aplicativos que foram criados. Então, você deve lembrar bem, Carol, que quando surgiram os primeiros aparelhos celulares, eles tinham uma função única, que era igual ao telefone fixo. Você fazia ligações e você recebia ligações. Você falava e você ouvia. Com o tempo surgiram as mensagens curtas, né? O SMS. Né? Então essas mensagens curtas, elas só podiam ser mandadas para a mesma operadora. Então você tinha uma... aliás, isso é uma coisa interessante também, porque com a telefonia celular abriu-se, né? O monopólio que tinha antes, que eu falei aqui da Telepar, da Telerge, etc. Aí abriu, aí teve várias operadoras diferentes, né? E só mandava a mensagem para a mesma operadora. De repente foi uma grande revolução quando já era possível você mandar uma mensagem para um telefone que era de outra operadora, né? Foi ali um acordo que eles fizeram. E aí muita gente passava as madrugadas mandando mensagem curta no celular. Há pessoas aqui que não vou citar o nome, né? Que nem me deixavam dormir de tanta mensagem. Tá. Né? Compravam pacotes de mensagens, né?
e mandava até acabar a última mensagem, a última, né, que tinha disponível. Quando né? a gente começou a namorar, não existia o WhatsApp. Não. E aí a gente se comunicava por mensagem de texto, era assim. É verdade. Ligação era mais raro, né? Porque ligação sempre foi uma coisa mais cara. Esses pacotes que a gente tem hoje em dia de internet, de ligações ilimitadas, essas coisas não existiam, né? Então você ia fazer uma ligação de celular, era uma coisa cara. E às vezes ainda você ligava para a namorada e lá no meio da ligação ela dormia, né? Pronto. Dormia. Assim, hã? Você tá aí? Carol? Dormiu, né? Mas são coisas que acontecem, certo? A conversa devia estar muito chata. Mas enfim, aí com o tempo surgiram os chamados smartphones, os telefones inteligentes. E os telefones inteligentes, eles tiveram uma grande vantagem ou desvantagem, digamos assim, que foi de ter acesso à internet. A partir do momento que teve acesso à internet, então aí surgiram ali os sistemas operacionais, né? Com muitos aplicativos, com muitas utilidades, e aí como a Carol falou, surgiu o WhatsApp, em que você manda a mensagem sem precisar gastar dos seus créditos, né? Você manda porque você está conectado à internet, e aí os dois sistemas, né? A forma de você conectar por rede de dados, que aí você está pagando, está dentro do seu pacote, no seu plano. A outra forma que é pelo Wi-Fi, né? Você tem uma internet fixa em casa, mas o teu roteador ele pode distribuir também para o seu celular, enfim. O que aconteceu nos últimos anos foi como uma bomba atômica. Foi um efeito devastador. Devastador. De forma que praticamente todas as pessoas têm um aparelho celular. Existem alguns que resistiram, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que não tem celular e diz que não vai ter. Ele resistiu, ele ficou ali no passado, né? Eles querem ligar, liga para minha casa. Mas a grande esmagadora maioria das pessoas se rendeu aos smartphones. E aí o que acontece é que todo mundo anda com esse negócio no bolso o tempo todo. O tempo todo. Quando antigamente você ligava para a casa de uma pessoa, ninguém atendia, você sabia, não está em casa. Vou ligar mais tarde. Agora você liga para uma pessoa e ela pode estar no trânsito, dirigindo. Olha o perigo, gente. Olha o perigo. Ela pode estar numa reunião, ela pode estar dentro de sala de aula, né, assistindo aula, ou pior, lecionando. Né? Ela pode estar no meio do seu trabalho atendendo um cliente, ela não quer saber, ela atende o telefone. Então a pessoa parece que se sente obrigada a atender, ela se sente obrigada a estar disponível o tempo todo. Tem um grande amigo meu, que agora está morando em Santa Catarina, que diz assim, o WhatsApp não é prioridade. O WhatsApp não é. Eu tenho lá mais de 400 mensagens que eu não li ainda. As pessoas mandam mensagem e quando eu tiver tempo, eu respondo. Quando eu tiver tempo. Agora, se for uma questão de urgência, a pessoa vai ligar. E aí, se eu estiver disponível naquele momento para atender o telefone, eu vou atender. Então existem lugares que você não deveria nem levar o seu aparelho celular. A igreja é um deles. Não leve o seu celular para a igreja. Ah, mas eu levo e deixo no silencioso. O silencioso só atrapalha. Ele fica acendendo o visor o tempo todo. Ele fica fazendo uma vibraçãozinha o tempo todo. Você fica curioso para saber se alguém mandou uma mensagem, se alguém... De repente você vê uma cena lá, você quer tirar uma foto durante a Santa Missa. Quantas e quantas vezes eu vejo as pessoas tirando o telefone do bolso para tirar uma foto da consagração. Fazer vídeo. O sacerdote ergueu o corpo de Cristo, a pessoa está filmando, está fotografando. Gente, esquece o celular e contempla o que está na sua frente. Isso acontece também com shows, em teatros, em estádios. As pessoas levam o celular e ao invés de assistir o show, ao invés de assistir a peça, fica filmando. Depois nunca mais vai assistir aquela filmagem o resto da vida.
Aquelas fotos lá vai ver uma vez ou outra lá, muito de vez em quando. Né? As pessoas estão com os seus computadores, os seus notebooks, os seus HDs externos abarrotados de fotos que foram feitas em celulares. Antigamente a gente tinha as fotos impressas, né? Quem sabe um dia a gente faz um vídeo só sobre fotografia, sobre a história da fotografia. E aí quando chegava uma pessoa para te visitar, você ia lá, pegava o álbum, mostrava, olha as fotos e tal. Agora essas fotos digitais você não mostra para ninguém, você quer publicar na hora, né? É na internet, você quer colocar para todo mundo ver, se expor, né? E aí a gente vai chegar no ponto que eu queria chegar, né? Com toda essa história sobre o telefone, é como as pessoas estão de fato escravas dos seus aparelhos celulares. Tempo que poderia ser gasto numa conversa em família, num bom livro, até mesmo um filme, né? Reunir a família na sala, assistirem um filme, um bom filme, né? Um passeio, a resta do Santo Terço em família, outras orações, né? Que você pode fazer em família, e você não faz, porque você é escravo do seu celular, porque você está o tempo todo no celular. Se alguém manda uma mensagem, você tem que ver na hora, você tem que responder na hora. Se alguém liga, você tem que atender na hora. Você parece que tem que dar satisfação, né? O tempo todo para esse aparelho. Você tem que o tempo todo estar olhando no Facebook se tem alguma coisa nova. O Facebook é igual geladeira, né? Você sabe que não tem nada lá dentro, mas você fica abrindo cada 30 minutos. O celular não, é de 2 em 2 minutos você está olhando. Se tem alguma coisa nova no Instagram, se alguém mandou uma mensagem, se alguém comentou aquela coisa, aquele post que você fez, se alguém curtiu aquela foto que você postou. Parece que há uma necessidade de ter atenção, né? Olha ali quanto é que está o tempo, não sei. Você não colocou para marcar? Aí fica difícil, né, Carol? Como é que a gente vai saber agora como é que está de tempo? Improvisa aí que eu vou olhar o tempo lá agora. Contigo. Bom, na verdade nem é improviso, é que as pessoas, assim, a gente precisa entender que essa disponibilidade do aparelho em estar sempre conosco, ele causa, assim, nas pessoas uma sensação de proximidade, ele vai aproximar, né? Se eu saio de casa, ele vai me deixar próxima do meu marido, porque eu posso ligar para ele, eu posso mandar mensagem para ele, enfim. Mas ao mesmo tempo em que o celular aproxima, ele também afasta muito as pessoas, né? E principalmente quando se está mais próximo, é que a gente acaba se descuidando e procurando mais pessoas longe. Isso é uma coisa bem controversa, né? Então, agora fim de ano, quantos vídeos a gente viu, né, por aí, de famílias, assim, que se encontravam e tá todo mundo, cada um no seu celular, cada um no seu mundo. Quer dizer, a gente vê um aparelho que era para aproximar, mas acaba afastando as pessoas, né? E basta você sair para jantar, por exemplo, você vai num lugar, você vê uma mesa cheia, o pai, os filhos, todo mundo, cada um com o seu celular. O nosso tempo já acabou, já fui lá verificar, o tempo já acabou, nós temos que encerrar, né? Falei demais, como sempre, muito tagarela, a gente tem que encerrar. Mas o que a gente quer colocar assim como mensagem principal para vocês, né? Deixa um pouco esse aparelho de lado, larga um pouco. Usa o essencial, usa aquilo que realmente for necessário, né? Dedica mais tempo à sua família, dedica mais tempo à sua esposa, aos seus filhos, aos seus amigos, aqueles que estão perto de você. E, pelo amor de Deus, não deem esses aparelhos para os seus filhos pequenos, né? Não entrega uma arma dessa na mão de uma criança que vai ter acesso à rede mundial de computadores e você não vai saber o que ela está vendo, não vai saber com quem ela está falando, não vai saber se as fotografias que ela está vendo, se os vídeos que ela está vendo são apropriados para a idade dela. Espera que ela tenha pelo menos um nível de maturidade, né, suficiente para poder usar esse aparelho, que nem eu tenho, nem a Carol tem e talvez você também não tenha, né, quanto mais os nossos filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.